que eu trouxe esse tema parto natural, né? Porque quando o Senhor começou a gritar dentro de mim acerca desse texto, e eu comecei a pesquisar um pouco nas Escrituras, em tudo aquilo que a Bíblia fala acerca de parto, eu fui pesquisar na ciência acerca do parto natural. Ou alguns, de maneira um pouco mais coloquial, vão chamar de parto normal. Mas eu fui descobrir que há uma diferença entre o parto normal e o parto natural. E qual que é o parto normal? O parto normal é o parto onde a criança sai pelo órgão sexual masculino, mas... masculino, desculpa. Corta. Não chegou, o mundo não chegou lá ainda. O órgão sexual feminino. Calma, gente. Tá na modernidade, mas nós não chegamos lá ainda. Se alguém falou amém aí, amém? Mas enfim, o parto normal, ele sai do órgão sexual feminino, só que muitas vezes é auxiliado com alguma espécie de anestésico ou com alguma ajuda. Já o parto natural é o parto raiz mesmo. É onde a mulher tem o filho sem a ajuda de qualquer medicamento, de qualquer estimulante para que a criança possa sair. E o que Deus quis falar acerca dessa questão do parto? Porque nós vivemos numa sociedade hoje que a todo custo tenta amenizar as suas dores. Hoje nós vivemos uma sociedade uma sociedade cada vez mais hedonista. O que é uma sociedade hedonista? É uma sociedade que cada vez mais busca o seu prazer como regra de vida. Então, quando você vai falar para uma pessoa, você vai ter que fazer tal coisa, mas aquilo vai gerar um certo desconforto, ela já está caindo fora. De tal modo que nós vemos uma sociedade hoje tão acostumada ao conforto, que algumas pessoas vão para o mercado de trabalho, e quando o chefe tem que exercer a sua autoridade, tem que puxar aquela pessoa para falar, cara, você está fazendo errado, você precisa fazer do jeito que eu quero. A pessoa logo se sente ofendida e ela abandona o emprego, porque afinal aquele emprego traz um desconforto para ela, eu estou sendo cobrada. E vivemos em tempos onde a gente não pode ser cobrado, vivemos em tempo onde você tem que tomar cuidado do jeito que fala comigo, senão eu vou te processar. Assédio moral, enfim, tudo hoje é assédio moral. Então, se eu falo para você que você tem que mudar, já vou processar esse pastor aí, porque ele é xenofóbico, é gordofóbico, homofóbico. Tem gordofóbico agora, existe agora o gordofóbico. Infelizmente, vivemos nesse tempo da sociedade. Mas enfim, e Paulo começa a discorrer um pouco da maneira como ele estava tratando com os Gálatas. A sociedade da Galácia era uma sociedade que logo que recebeu a palavra de Deus, se empolgaram muito com aquilo que receberam. Porque eles, como sendo judeus, logo que eles viram Paulo apresentando a graça para eles, falaram, uau, então a partir de agora o negócio ficou mais fácil. A partir de agora eu não preciso mais matar cordeiro, a partir de agora eu não preciso fazer uma série de ritos que eu fazia antes, a partir de agora eu posso me ver livre de uma religiosidade que já não se aplica mais, de algo que fazia parte do passado. Então, eles receberam isso com muita alegria, mas infelizmente entraram algumas pessoas que começaram a observar a liberdade dessas pessoas e começaram a falar para eles, não, as coisas não são bem assim. Esse negócio, você tem que guardar sim os dias de festa. Você não pode ainda comer carne de porco. Você ainda tem que construir uma série de ritos para poder se achegar a Deus. Porque Paulo tinha saído para poder pregar em outras cidades. E quando Paulo recebe algumas cartas dizendo que aquela sociedade que um dia recebeu com alegria aquela liberdade, eles estavam voltando de novo aos rudimentos.
E o pior, a galera estava descendo o cipó em Paulo. Não só aqueles que receberam a palavra, mas também aqueles que foram lá contaminar, porque tem que chegar a pessoa contaminando. Esse tal de Paulo é um herege. Ele veio falar essas coisas de evangelho, essas coisas que você é salvo em Cristo. Sai dessa. É muito fácil. Você precisa pagar um preço para que você seja salvo. E aquilo se alastrou. Porque o ser humano, gente, o ser humano, infelizmente, o ser humano na natureza caída de Adão, ele tem uma tendência a uma religiosidade. E quando a gente apresenta o evangelho genuíno, e quando nós apresentamos que Cristo, ele morreu pelos nossos pecados, e que a partir de agora nós não precisamos mais de rito nenhum, que a partir de agora você não precisa mais andar 40 quilômetros a pé para poder reverenciar uma entidade, que a partir de agora você tem acesso a Deus, isso fere a nossa forma de interagir com Deus, porque a gente acha que a gente tem que pagar um preço para se achegar a Deus. A gente acha, a natureza caída nossa, ela toma um tapa na cara com a graça, porque a graça, ela te coloca face a face com o teu Deus, no momento, em qualquer hora, e em qualquer situação que você quer falar com Ele. Você não precisa mais de intermediários, você não precisa mais de pessoas para poder falar com Deus a teu respeito. É só você e Ele. Isso fere algumas pessoas, porque tira a dependência de sacerdotes, tira a dependência de alguns homens que se dizem os intercessores entre Deus e o homem. E isso fere até mesmo no bolso daquelas pessoas que antigamente recebiam para fazer isso. Enfim, então quando Paulo fica sabendo de tudo isso, ele começa a escrever uma carta, que é a carta aos Gálatas. E ele começa a dizer, vocês não podem viver mais desse jeito. E eu queria falar com vocês face a face. Eu sei que vocês aí estão falando mal de mim. E se você retroceder um pouco no texto que nós lemos, ele vai falar assim, eu quando cheguei para poder pregar para vocês, eu cheguei numa enfermidade. Muito provavelmente Paulo estava com um problema nos olhos, decorrente do seu encontro com Jesus na estrada de Damasco. E ele chega ali todo quebrantado, por quê? Porque ele estava com uma enfermidade. E aquele povo recebeu Paulo de uma maneira que ele vai falar que, se possível fosse, eles arrancariam até os olhos deles para poder entregar para Paulo. E ele fala, como é que mudou a história? Como é que, pelo fato de eu sair de perto de vocês, a história já mudou? Isso prova que muitas vezes algumas coisas que nós achamos que já estavam ganhas, não estavam nada, porque as coisas muitas vezes estão ganhas na nossa vida quando a gente está perto de alguma pessoa. Mas quando a gente se retira dali, aquela pessoa logo coloca a nossa palavra em xeque e não acredita mais naquilo que a gente falou. Ou seja, a coisa só serve para a pessoa quando você está perto. Quando você está longe, ela deixa se influenciar por outras pessoas. E Paulo, ele foi comissionado para ganhar a alma. Paulo, ele foi um homem que pensava que fluía em amor, mas não fluía. Era um homem que, em nome da sua religião, perseguia pessoas e matava pessoas para que Deus se agradasse dele. Ou seja, vivia um falso amor. E quantas vezes na nossa vida nós já não vivemos, ou às vezes até estamos vivendo nos dias de hoje, um falso amor. Matamos pessoas em nome de Deus, matamos pessoas em prol da nossa religião. Por isso que eu falo que nós não fomos chamados para uma religião. Você não foi chamado para ser evangélico, você não foi chamado para ser católico, você não foi chamado para ser espírita, você foi chamado para ser filho de Deus. E o filho, ele não precisa matar para que o nome do Pai seja glorificado, muito pelo contrário, o filho precisa morrer para que o nome do Pai seja glorificado. É diferente. E Paulo entendeu isso. Paulo, depois da sua conversão, ele entendeu que a partir de agora, ele não tinha mais que matar pessoas para que pessoas sejam convertidas. Ele entende, onde ele vai dizer aqui, que nós acabamos de ler, ele vai dizer, meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. A gente vai ver
Deus, onde Ele nos deixa uma espinha dorsal daquilo que Ele diz como os seus principais mandamentos. Dali derivam os 10, dali derivam os 613 aspectos da lei, e dali deriva todo o nosso relacionamento com Deus. Onde chegam algumas pessoas para Jesus e perguntam: mestre, qual é o grande mandamento? Ele fala que o grande mandamento é: amarás, pois, o Senhor teu Deus, de toda a tua alma, de toda a tua força e de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. E Paulo entendeu essa dinâmica de Deus, porque para a gente poder entender isso é muito difícil. Se você entende de forma superficial, como eu disse, você vai matar pessoas em nome de Deus, e você não foi chamado para matar. Então Paulo, ele entende que, assim como nós devemos entender nessa noite, que nós somos chamados para trazer pessoas para o reino, e que para trazer essas pessoas para o reino, o Senhor vai colocar em nós uma dinâmica em que nós vamos ter que gerar essas pessoas e sofrer um verdadeiro trabalho de parto natural. Ou seja, por meio de dores, por meio de angústias, porque a palavra dores de parto aqui é uma palavra chamada odim no grego. E essa palavra quer dizer angústia por algo que está sendo gerado, desconforto insuportável por algo que está vindo. Agora eu pergunto nessa noite: somos ávidos para ganhar pessoas para a nossa religião, né? Principalmente, né, a gente vê que, graças a Deus, a gente não tem, a gente trabalha na vida de vocês para que a gente não seja aquele tipo de cristão chato, que fica tentando enfiar a goela abaixo Jesus para as pessoas. A gente entende que a gente ganha por meio do exemplo, a gente ganha por meio de expressar amor nas pequenas coisas, para que as pessoas possam ver Jesus em nós. Mas para que a gente possa viver isso, e para que isso seja efetivo na nossa vida, nós não podemos partir para a linha do parto de cesariana. Porque o parto de cesariana, ele é feito através de uma anestesia geral, ou uma anestesia daquela tipo hack, onde a pessoa, ela fica inerte ao sofrimento do momento, onde a pessoa, ela não sente nada para poder gerar. Ou seja, então, a partir do momento que eu estou em Cristo, e o mandamento de Cristo é: ame o próximo, e é um mandamento de Jesus também: ide por todo mundo, ensinando as pessoas tudo aquilo que eu vos ensinei, batizando essas pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, é um mandamento para eu amar pessoas, é um mandamento para eu trazer as pessoas para o reino. Agora eu pergunto: você está disposto a gerar essas pessoas? Porque todas as vezes que eu ganho uma pessoa, eu estou gerando alguém para o reino. Porque o entendimento errado: eu vou ganhar uma pessoa e vou levá-la para o pastor cuidar. Não funciona assim. Essa não é a dinâmica do reino. Em momento nenhum as pessoas ganhavam, os apóstolos ganhavam as pessoas e falavam: Jesus, toma aí, toma conta aí. Não. A partir do momento que você gera alguém, você é responsável por aquele alguém. A partir do momento que Deus coloca uma pessoa na tua vida, você é responsável para poder trazer aquela pessoa para o reino. Só que nós estamos lidando, esse momento onde nós vamos gerar pessoas, onde essas pessoas vão nascer de dentro de nós, é um momento que vai exigir dor da nossa vida. Porque são pessoas que ainda não têm fundamentos estabelecidos no seu coração, são pessoas que ainda vão estar com dificuldade de caráter, são pessoas que ainda têm a língua falando mais do que devia, são pessoas que vêm com um olhar ruim das coisas, são pessoas que estão doentes de alma. E pergunto para você nessa noite: você está disposto a gerar essas pessoas por meio de um parto natural, ou você está esperando que Deus venha aplicar uma anestesia em você para que você possa gerar pessoas? Porque isso é nítido, principalmente na obra de Deus. Vou dar um exemplo clássico que eu sempre gosto de citar aqui: ministério infantil. Então, a gente tem uma carência de ministério infantil. Para quê? Para ensinar para essas crianças acerca de Jesus. Não é para tirá-las do culto, para você ficar sossegado para assistir um culto. A gente quer ensinar, a gente quer derramar Jesus e o Espírito Santo sobre essas crianças.
A gente entende que a criança, por menor que ela seja, ela pode colocar a mão sobre alguém e falar, seja curado em nome de Jesus, porque ela entendeu quem ela representa no reino de Deus. Ou seja, há uma necessidade. E a gente solta um anúncio. A gente está precisando de pessoas para o ministério infantil. E logo a pessoa, ela, eu vou participar. Afinal, eu tenho que ajudar. Então já começa assim, afinal, eu tenho que gerar, eu tenho que ajudar, eu tenho que fazer alguma coisa. Só que o problema é que a pessoa, ela vai achando que Jesus vai colocar uma anestesia espiritual sobre a vida daquelas pessoas, e ela vai cuidar dos nossos anjinhos, ela vai ensinar os nossos anjinhos, como se fosse um monge budista. Isso não vai rolar. Isso não vai acontecer. O fato de você estar envolvido com isso é justamente para que você derrame algo naquelas crianças, e aquelas crianças ministrem no teu caráter, na tua paciência, na tua maneira cristã de levar as coisas, para que ali você saia edificado e aquelas crianças saiam edificadas. Mas isso vai gerar dor, isso vai gerar desconforto, isso vai fazer com que você sinta dores de parto, geradas em pessoas que estão dispostas a ter um parto natural. Elas têm muito mais resistência contra as adversidades da vida. Por que nós vemos uma geração, uma igreja hoje, que em parte ela é fraca? Nós vemos hoje a igreja crescendo, não sei quantos milhões de pessoas se rendendo a Jesus, e a gente está aí, como igreja evangélica, contabilizando números atrás de números. Não digo que a igreja não está melhor do que antes. Eu sou um cara esperançoso com a igreja, eu vejo virtudes na igreja. Mas eu vejo que a igreja, ela não está agindo na proporção como ela cresce em número. Ou seja, ela não cresce em qualidade na mesma velocidade que ela cresce em números. Porque se ela crescesse em qualidade na mesma velocidade que ela cresce em números, o Brasil já estava muito mais transformado. Porque deixa eu dar uma pausa aqui e dizer para vocês. Eu oro pelo meu presidente, eu oro pelo meu governador, eu oro pelo prefeito dessa cidade, ainda que não concorde com muitas coisas que eles fazem. Sabe por que eu oro? Porque não é Bolsonaro que vai estar resolvendo os problemas do país. Não é o João Dória que está fazendo alguma coisa, não é o prefeito Ortiz que está fazendo alguma coisa para Taubaté. É a igreja se movendo que está mostrando resultado na vida desses homens. É a igreja que se juntou em oração e reconheceu que o país estava vivendo debaixo de uma disciplina da parte de Deus. E a igreja se uniu, começou a orar, começou a jejuar, falando: Senhor, tira os corruptos dessa terra. E o Senhor começou a fazer o trabalho de limpeza, mas não é por causa dos olhos verdes ou azuis do Bolsonaro, é por causa da igreja que está amando, está fazendo o seu papel na terra. Cabe a nós, é por nossa causa. Não é para a gente ser pretensioso com isso, é para a gente se alegrar que é por causa da igreja, se movendo como igreja, o Brasil está sendo transformado. Nós já saímos do Egito, estamos agora no período do deserto. Mas em breve vamos chegar em Canaã. Em breve vamos chegar na terra prometida. Percebe para você ver, a gente saiu da escravidão, a gente saiu daquele monte de bandido. Ainda tem bandido lá? Tem. Mas já se levantou uma cultura de perseguir e punir, ainda que seja para soltar depois, mas pelo menos eles estão agora, são taxados, mostrando que realmente quem está metendo a mão no nosso bolso. O negócio já começou, não sei se já percebeu, e não é nada físico, é espiritual. Porque a igreja começou a gemer com dores de parto para que gerasse algo, e isso gerou. Só que agora a gente tem que cuidar. Então, voltando ao assunto, por que a igreja ela não avança em qualidade da mesma maneira como avança em quantidade? Porque é algo que eu não concordo. Eu até falo para minha esposa. E eu vejo até alguns caras que gostam de fazer isso. Quando eu vejo o cara fazendo isso, eu deixo de seguir na rede social. O camarada vai pregar em igreja e ele fala assim: hoje, 70 almas para Jesus hoje. Porque ele faz aquele apelo de baseada, né?
faz uma mensagem que mexe com as necessidades da pessoa, e depois no final fala assim: agora quem quer aceitar Jesus? Aí levanta aquele monte de pessoa e vem à frente, e o cara tira foto, não sei como que ele faz para tirar foto aqui em cima, mas o cara tira foto e põe lá na rede social: 70 almas para Jesus, ano de 2018, 1000 e poucas almas. Agora eu pergunto, gerou alguma coisa? Porque o fato da pessoa vir aqui e receber Jesus é 1% daquilo que ela tem que fazer, porque o resto vai ter que o quê? Uma pessoa grudar na mão dela e falar: cara, eu vou caminhar com você e nós vamos sofrer as dores de parto junto. O teu problema é o meu problema. Porque deixa eu dizer um negócio para vocês, assim como nós estamos resolvendo, nós, igreja, estamos resolvendo o problema do Brasil. Você, cristão, que está sentado aí, que Deus está colocando para você gerar alguém, Deus escolheu você para resolver o problema da pessoa que Deus colocou junto do seu lado. Somos resolvedores de problemas, sim. Por isso que eu digo sempre para as pessoas: procurem uma célula, se submetam à voz do seu líder, procure o seu líder, ele está com ferramentas para te ajudar a resolver o teu problema. Não precisa aguardar o pastor: eu quero o pastor, o pastor tem uma fila gigante. E talvez no processo dessa fila gigante você vai se afundar ainda mais. Se abra para que pessoas que estão dispostas a sofrer as dores de parto possam cuidar da tua vida. Não fica dependendo de pastor, não. Eu fiz uma reunião aqui terça-feira retrasado com a liderança da igreja. Sabe qual que foi o tema? Cara, eu quero que vocês sofram as dores de parto com essas pessoas. Eu quero que vocês amem essas pessoas. Eu quero que vocês acessem a intimidade dessas pessoas. Eu quero você, líder, que você possa entrar na casa das pessoas, na casa dos seus liderados, e ter intimidade tal para poder abrir a geladeira dessa pessoa. Porque quando você tem a intimidade para poder abrir a geladeira da pessoa, é sinal que você já acessou a intimidade da pessoa. Porque quando você acessa a intimidade, você está se abrindo, você está deixando a sua vulnerabilidade à vista daquela pessoa, porque intimidade gera vulnerabilidade. E quando nós vamos para um parto normal, você está ali vulnerável às dores deste processo. E quando você vai para um parto cesariano é diferente, você está ali invulnerável, porque você não sente nada, não há sentimento. Não há troca de sentimentos, e nós precisamos, o amor. Uma vez vieram perguntar assim para mim: pastor, amor é decisão ou é sentimento? É as duas coisas. Amor que é uma decisão, mas não tem sentimento, ele é algo estéril. Amor que tem sentimento, mas não tem decisão, é algo que não produz efeito nenhum. Então precisa ser uma decisão baseada num sentimento entre uns e os outros. Paulo ele vai falar para os Filipenses no capítulo 2: se há alguma exortação em vós, se há entranháveis afetos. O que é entranháveis afetos? Se há algo que eu sinto dentro de mim com relação às outras pessoas. Agora, somos muito bons de discursos, né? Eu amo fulano, mas eu quero ele bem longe de mim. Perdoei. Perdoou? Pastor, estou afiado no perdão. Caramba, hein, cara. Mas daí você fala com a pessoa? Não. Por quê? A gente quer ficar na zona, a gente é bom de discurso. A gente não quer sofrer as dores de parto, porque quando você perdoa uma pessoa e vai ter que ir lá falar com ela novamente, você está vulnerável, você está preparado para sofrer as dores de um confronto. Você está se abrindo, muitas vezes até para reconhecer que daquela história da briga, você foi o errado. Você está preparado para chegar para alguém e falar: verdade, a gente brigou, só que você estava certo. Isso é sofrer as dores de parto. Paulo aprendeu com isso. Eu já preguei aqui uma vez. Paulo, na sua viagem missionária, na primeira viagem missionária, Barnabé arrasta João Marcos junto com ele, o Marcos, que escreveu o Evangelho de Marcos. Era um jovenzinho todo empolgado. Opa, vou para missões, né?
Galera quer ir para missões, mas não sabe o que é missões. Vou lá, vou ser missionário. Uau! Vou colocar um MS na frente do meu nome. É coisa aventura de jovem, aventureiro. Isso não é ruim, é bom, vai para ver como é que é. E ele foi. Só que na hora que ele começou a ver perseguição, começou a ver que passava fome, tinha dia que tinha bastante dinheiro, mas tinha dia que não tinha nada. Começou a ver que sofria as aflições, que tinha dores de parto, que tinha que cuidar de gente chata, que tinha que cuidar do cara legal, que tinha que cuidar de um monte de gente. Ele chegou para Paulo e falou: Paulo, não quero mais não, estou fora. Manda eu embora, despede eu. Paulo ficou bravo com ele. Bravo, ele ficou uma fera com Marcos. E falou para Barnabé: você não me traz mais esse molenga aqui junto com a gente, porque aqui é coisa de cabra macho. Porque Paulo, ele era sanguíneo. Paulo era um cara, diz a tradição que ele era baixinho. Todo baixinho é encrenqueiro, né? Tá? É coisa de baixinho é encrenqueiro. Tá? Gordinho é gente boa e baixinho é encrenqueiro. O negócio é meio assim. Aí o que acontece? Só que a gente vai ver que Paulo, quando chegou um dia, Barnabé, na segunda viagem missionária, falou: eu vou levar o Marquinhos junto comigo. Marquinhos não. Marquinhos é muito Nutelinha para o meu gosto. Não é. Não é. Quer saber da última? Vai para um lado que eu vou para o outro. Segue a vida assim. Não tem negócio de um não falar com o outro, mas divergência de ideias, gente, não é sinal que o outro não gosta de você. Aprenda isso. Não é porque o outro discordou de você que ele te odeia. Não é porque o outro discordou de você que você não presta para ele. Ele simplesmente discordou de você e não compactua das suas ideias. Então ele pega, cada um vai para um lado, na viagem missionária. Só que anos depois, quando Paulo está na prisão, 2 Timóteo, está lá na sua prisão, pronto para morrer, ele fala assim: traz para mim a capa, traz para mim os pergaminhos, e traz também a João Marcos, porque muito me foi útil na caminhada. O cara aprendeu. É aquilo que eu falei para vocês: quanto mais você passa, é o que eu falo para os líderes dessa casa. O processo de você liderar, é o que eu vejo muito que acontece com a gente. Existem muitas palavras proféticas sobre a nossa vida que nós vamos implantar algumas outras igrejas. E a primeira vez que eu recebi essa palavra profética, eu estava debaixo de uma perseguição dentro da igreja, debaixo de tribulação. Pessoas ainda não conheciam direito o nosso caráter, aquela mover de desconfiança, e que eles andam apanhando. Aí eu fui lá no serviço de reclamação celestial, né? Falei: Senhor, eu vou ter que ficar passando por isso pro resto da vida? Você vai falar que eu vou abrir uma igreja? A igreja, na hora que começa a ficar boa, você vai me mandar eu abrir outra para eu passar por tudo isso de novo? Foi quando o Senhor me falou: quanto mais você passa por isso, isso não vai deixar de acontecer, mas você vai saber lidar muito melhor com essas situações do que antes. É isso que Deus quer fazer de nós. Ele quer colocar, meus amados, músculos espirituais nas nossas vidas, para que a gente vire pessoas que venham gerar pessoas uma atrás da outra. Só que cada vez que você gera um, você gera outro, você gera mais outro, menos dor você vai sentir. E melhor, pessoas, cada vez que você gera pessoas nesse processo de dor, mais filhos sadios você começa a gerar. Nós precisamos entrar nesse processo, porque isso é amar. Eu não amar, até lá em Romanos capítulo 5, olha o que vai falar. Que Jesus, Romanos capítulo 5, verso 8. E Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. E ele continua dizendo: porque por um justo todo mundo morre. Cuidar de pessoas legalzinho, todo mundo quer ficar perto. Fazer uma viagem com quem é agradável, com quem concorda com você em 100% daquilo que você fala, bênção demais.
Mas o amor, ele se reflete justamente quando eu tenho a capacidade de acessar o oposto, acessar aquilo que me incomoda, acessar aquilo que os meus olhos ainda estão relutantes, mas ainda assim conseguir derramar amor sobre essas pessoas. É isso que Deus quer fazer conosco. É essa onda de amor que Deus quer fazer. E onde que nós vemos isso? Que Paulo aprendeu a fazer com que uma onda de amor, uma onda que gere algo, que venha fazer efeito na vida das pessoas, fosse uma cultura, começando dentro de um lar, começando dentro de uma casa, onde ali havia cultos domésticos. Vamos para Filemão. Filemão. Sua Bíblia tem Filemão, tá? Fique tranquilo. Algumas pessoas vão falar, pastor, na minha Bíblia não tem Filemão. Tem, meu amado. Fica depois de Efésios, tá? Filemão, ele tem um capítulo só. E nós vamos ler a partir do versículo número 8. Olha o que vai dizer. Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém, prefiro todavia solicitar em nome do amor, sendo que sou Paulo, o velho, e agora até prisioneiro de Cristo Jesus. Ele estava preso aqui, tá? Já era uma das prisões que ele estava vivendo. Ele foi para 2 prisões, uma em uma casa alugada, que era um semi-aberto, e outra uma prisão a qual ele iria morrer mesmo, e aqui ele estava nessa prisão. Sim, solicito-te em favor do meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Ele antes te foi inútil, atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Eu te envio de volta em pessoa, quero dizer, o meu próprio coração. Eu queria conservá-lo comigo mesmo para, em teu lugar, me servir nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Nada, porém, quis fazer sem o teu consentimento, para que a tua bondade não venha a ser como que por obrigação, mas de livre vontade. Pois acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que o recebas para sempre. Não como escravo, antes, muito acima de escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim, e com maior razão de ti, quer na carne, quer no Senhor. Se, portanto, me consideras companheiro, recebe-o, como se fosse a mim mesmo. E se algum dano te fez, ou se deve alguma coisa, lança tudo em minha conta. Você não conhece essa história, gente? Essa história é linda. É uma história de um escravo chamado Onésimo, que servia a um homem chamado Filemão. E um dia, esse Onésimo, que não reconhecia o patrão que tinha, ele fugiu. Ele fugiu e correu justamente para quem? Para Paulo. E ele foi lá na prisão, ele ficava lá na janelinha da prisão servindo a Paulo. E Paulo, um homem que estava acostumado a gerar pessoas, e com certeza esse escravo era um escravo difícil, tinha uma mentalidade escrava. Pessoas que têm mentalidade escrava são pessoas difíceis, são pessoas desconfiadas, são pessoas que pensam que todos vão o escravizar, são pessoas doentes da alma. Era um escravo. Você vai ver que o povo que sai do Egito, eles vão para o deserto, eles são libertos do Egito, mas o Egito não tinha saído do coração deles. Onésimo era um escravo que vivia como livre, mas tinha mentalidade escrava. E todo aquele que é escravo, ele tenta fugir da sua escravidão, mas fugir da sua escravidão não lhe faz verdadeiramente livre. Você só é livre quando aquele que está acima te liberta para viver uma nova vida no Senhor. Fugir da sua escravidão não vai adiantar. A Bíblia fala para você fugir do pecado, mas não fala para você fugir da tua escravidão. A sua escravidão tem que ser encarada de frente para que Deus venha te libertar e você viva verdadeiramente livre. Esse cara tinha mentalidade escrava. E ele foi lá, e sabe o que Paulo fez? Sabe o que eu vou fazer? Eu vou gerar esse cara.
ele faz essa oração. Tomara que me abençoes e me alargue as fronteiras, ou seja, ele pediu para que o Senhor expandisse, nesse tempo que ele vivia, o que media a riqueza de uma pessoa, eram as terras que aquela pessoa possuía. Então que ele falou: Senhor, eu tenho um alqueire hoje, eu quero ser dono de 100 alqueires, e que seja comigo a tua mão, ou seja, a mão do Senhor é aquilo que opera milagre nas nossas vidas, e me preserves do mal, ou seja, Senhor, eu não quero passar por tudo isso, esse sofrimento todo que está ao meu redor, de modo que não me sobrevenha a aflição. E Deus lhe concedeu o que tinha pedido. Deus está te concedendo aquilo que você está pedindo? Aquilo que você tem colocado em oração diante do Senhor, o Senhor tem concedido? Talvez é momento de você olhar para trás e ver se você possui o DNA, se você possui os anticorpos necessários e se você foi gerado em meio a dores. Porque é algo que é fato aqui na igreja. Quando a gente ganha uma pessoa que nunca teve contato com religião, e você gera essa pessoa em meio a dores, você gera essa pessoa num parto natural, ela se move muito mais saudável do que pessoas que já vieram de um meio religioso, a qual você vai precisar descascar aquela pessoa, você vai precisar desmontar uma série de conceitos para que aquela pessoa possa alcançar o coração de Deus. E daí você vai falar para a pessoa, ela debate com você: não, mas é desse jeito. Não é, cara, tal, e você tem que descascar. Mas quando você pega uma pessoa que nasceu de um parto natural, já tem todos os anticorpos, ela consegue acessar o coração de Deus. E Deus a abençoa de forma poderosa. Nós precisamos nos tornar, sabe o quê? Pessoas que estejam dispostas a ter esse parto natural. Pessoas que estejam dispostas a sofrer essas dores, porque uma característica, pessoas que trabalham através do parto natural, elas ficam 1 a 2 dias ali de cama e já levantam para poder viver sua vida. Pessoas que estão acostumadas a fazer um parto anestesiado, elas são livres das dores no momento, mas ela vai viver por algum tempo até a sua saúde ser restabelecida. Não adianta a gente querer fugir de um mandamento que Deus estabeleceu. Às vezes a gente quer fugir das dores num primeiro momento, mas se você foge das dores de poder gerar uma pessoa agora, ela vai te dar problema lá na frente. Quantas vezes eu vi aquele discípulo que falava assim: putz, esse cara aí é difícil, eu vou fugir dele. Não sou o santo que não, já fiz isso, tá? Já fiz minhas malandragens de gospel, eu falar, aquele ali é osso, eu vou fugir dele. Só que sabe uma coisa que Jesus me ensinou? E graças a Deus hoje não faço mais isso. Jesus me ensinou que quanto mais eu fugia daquela pessoa, mais o problema aumentava, mais as consequências eram piores e atingiam não só a mim, mas começavam a atingir a toda a igreja. Então hoje eu saquei. Na hora que a pessoa pede socorro, na hora que eu vejo que aquela pessoa, por mais difícil que ela seja, eu falo: eu vou lá ver o que está acontecendo. Eu preciso observar, eu preciso trazer cura, eu preciso gerar essa pessoa da maneira como ela tem que ser gerada. Porque quanto mais líderes da casa, eu já falei isso para você e repito, quanto mais você esperar para acessar o coração dessas pessoas, pior vai ficar para vocês. Porque a gente vai postergando a dor, e aquilo vai nos consumindo, e pior, se não cuidar direito, vira uma infecção. E se gerar uma infecção, meu amigo, porque é mandamento. Deus falou lá no capítulo 3 de Gênesis: em meio a dores, você vai gerar frutos. Não tem como fugir, não se foge de um mandamento de Deus. E isso é muito profético daquilo que nós vivemos aqui como igreja. Minha esposa, quando foi ter o Enzo, mostrou a foto para vocês na quarta, né? Foi lá toda bonitona. Aí o médico foi lá, o anestesista, deu anestesia nela. Eu estou lá acompanhando o parto, daqui a pouco eu vejo a mulher gritando de dor. Como se estivesse tendo um parto normal. E eu penso num cara que batalhou para minha esposa fazer um parto normal, natural. Amor, vamos parto normal. Não, amor, eu quero fugir da dor. Acho que de tanto que ela insistiu de fugir da dor,
E eu insisti com ela para ela fazer o parto natural. Ela foi para o médico e o médico falou: ó, não tem dilatação, você vai ter que fazer parto normal, cesariana mesmo. Ela deu graças a Deus por isso. Só que Deus é um Deus profético, Deus é um Deus que fala, eu falo, você tem que estar atento àquilo que Deus quer falar conosco. No momento que o médico começou a rasgar a barriga dela, a anestesia não pegou nela. Porque ela era viciadinha, não de viciada de ser drogada de remédio, tá, gente? Mas minha esposa, qualquer coisinha é remédio. Então deu um cismou de dar gripe, vai lá comprar Naldecon para mim. Não sei o que, remédio. Tudo adora um remedinho. Ela está largando mão disso agora, graças a Deus, porque eu estou pegando no pé dela. Então, tudo era remédio. Então eu falo até que os receptores dela são falhos, porque já usou tanto com remédio, que na hora que o cara colocou uma anestesia lá, a anestesia não pegou. Mas era Deus nos comunicando, e hoje eu posso entender isso, falando, ó, vocês vão ter muitos filhos espirituais, e vocês não adianta querer anestesiar a coisa, porque por meio de muitas dores, vocês vão gerá-los. E quando a gente aprendeu que por meio de dores a gente vai gerar filhos, a casa começou a ter uma saúde diferente. Eu estava conversando ontem com a Sandra e com a Dani, eu falei, ó, não vou me vangloriar, nós não somos a igreja perfeita, mas uma coisa eu posso dizer, essa casa é uma casa sadia. Tem os problemas comuns de igreja, tem as pessoas mais difíceis, tem as pessoas mais fracas, mas uma coisa eu posso dizer, esta casa é uma casa sadia. Porque nós estamos passando por esse ambiente de dores, aprendendo com o Senhor e cada vez mais fazendo com que os filhos sejam filhos que tenham anticorpos para poder fluir no Senhor. Para finalizar, eu quero ler em 1 Pedro, capítulo 4. Pedro dizendo assim, justamente o Pedro, que era um camarada que gostava de ver defeito nos outros. A mira de Pedro era com João, porque João vivia falando que Jesus amava ele, e Pedro ficava mordido com isso aí. Então havia uma competição entre os dois. Mas Pedro vai falar assim, capítulo 4, verso 8 de 1 Pedro. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Uma característica daquelas pessoas que estão dispostas a serem pessoas do parto natural. Há pessoas que querem fluir nessa onda de amor que nós estamos propondo, não para ser só esse mês, mas para algo que venha começar nesse mês e venha inundar a tua casa, o teu trabalho, essa igreja, aonde você colocar a planta dos seus pés. Mas a gente tem que aprender com Pedro, onde ele vai dizer que o amor, ele cobre a multidão de pecados. E quando você começa a operar nesse princípio, você começa a sarar a tua casa. Você começa a fazer, quando você começa a operar isso aí dentro da tua casa, você começa a sarar teu casamento, você começa a sarar a tua paternidade, você começa a sarar a tua filiação. Porque o que vai dizer aqui? Que o amor, ele vai olhar para as pessoas e vai falar, fulano, é difícil mesmo, mas eu amo tanto, eu quero fluir tanto nesse amor, eu estou tão disposto a sofrer as dores desse parto, que esse amor, ele vai cobrir aquilo que não presta da vida daquela pessoa e olhar naquilo que presta. Ele não é cego de falar, não, fulano é bonzinho, não. Você dentro da sua casa vai falar, fulana é zica mesmo, cara. Mas eu vou amar esse cara, eu vou amar essa mulher. Eu vou deixar isso de lado, porque eu sei que tem algo precioso a ser descoberto ali. Eu vou cobrir, essa palavra cobrir é uma palavra, é a palavra inversa da palavra Apocalipse. Apocalipse é o quê? É a retirada do véu para que algo seja manifestado. Esse versículo é totalmente oposto, é eu pegando o véu e colocando em algo que não é agradável no meu irmão, para que aquilo não seja manifestado. Você se incomoda muito com algo que as pessoas fazem? Cobre aquilo.
Porque o amor, ele cobre a multidão de pecados, cobre aquilo, começa a cobrir, começa a abafar aquilo ali, porque você vai ver que uma vez aquilo abafado, aquilo vai morrer na vida da pessoa. É algo muito profético que tem aqui nessa noite. Eu falei que era o último versículo, mas fiquei com vontade de falar mais um. Apocalipse capítulo 12. Apocalipse capítulo de número 12. Olha o que vai dizer. Oh, cheira cai. Viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos pés, e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. E achando-se grávida, grita com dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Viu-se também outro sinal do céu, e eis um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. E a sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. E o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar, para que nele a sustentem durante 1260 dias. Aqui é uma palavra profética, que na verdade aqui está falando de Israel, e está falando de Jesus sendo gerado, mas isso se aplica também à igreja. A igreja é esta mulher. Nós, cada um de nós, sendo você homem ou mulher, você é essa mulher que está gerando algo que vai reger as nações com vara de ferro, ou seja, vai exercer com autoridade aquilo que é derramado de Deus sobre a vida dela. E essa mulher sofria as dores de parto, e ao mesmo tempo, o dragão, que lá embaixo vai dizer que ele é o diabo e Satanás, ele estava pronto para poder tragar aquela criança. Mas sabe, Satanás ele fica a todo momento querendo com que nós venhamos a desprezar essa criança, que nós não queiramos suportar as dores de parto, para ele arrebatar essa criança, para que essa criança seja menos um governante da terra. Deus não te chama para gerar apenas filhos, Deus nos chama para gerar governantes nesta terra. Deus nos chama para que nós venhamos a gerar com dores de parto pessoas que vão mudar ambientes, pessoas que vão mudar nações. É isso que a igreja faz. E essa mulher que estava morrendo de medo do dragão tragá-la, uma vez que ela gerou o seu filho e cumpriu o seu propósito, sabe o que Deus fez? Protegeu essa mulher, levou ela para o deserto e guardou ela por 3 anos e meio. Justamente uma profecia sobre a igreja, onde a igreja será guardada nos dias do arrebatamento durante 3 anos e meio. Quer ela esteja na terra ou quer seja ela arrebatada, de qualquer maneira, Deus vai guardar a sua igreja. Satanás fica tentando tirar aquilo que o Senhor colocou na tua vida para você gerar. Só que Deus ele vai derramar uma onda de amor no coração de todos que aqui estão, para que você não faça mais como uma obrigação, mas faça por amor, entendendo a tua função de ser uma pessoa que vai ter um parto natural, conforme a vontade de Deus. Amém? Vamos colocar em pé.